Estamos aqui com o 4º episódio do podcast Papo de Pistão. E hoje temos um convidado especial, Anderson Bicudo! Ei! Obrigado, ainda bem que eu sou especial. Não, mas com esse chapéuzinho aí, né? Pô, cara? direto do Havaí. Pô, artista, velho. Bom, e hoje vamos falar sobre rotina, né? Rotina de estudo, né? Eu acho que todo trompetista, mesmo que o cara não é profissional, né? Mesmo um cara que gosta de tocar só aos finais de semana, sempre tem uma rotina, né? Mas, às vezes, a rotina pode ser tocar música que vai tocar no sábado, né? Ou no domingo, ou estudar marcha nupcial, estudar a clarinada, aí os mais profissionais estudar o que para melhorar, e o estudante também, então, ou seja, existem vários tipos de rotina e a gente vai falar sobre o que cada um daqui faz e depois a gente vai falar também sobre o que a gente acha que é mais importante, né? Não o que é mais importante, mas o que dá mais resultado no final das contas, né? O estudo do dia a dia ali e tal, ou tocar, né? Ou as duas coisas juntas, né? Então, eu sou o Otávio Nestares, Felipe Pipeta. Marcos Braga. Bruno Garcia. e o... Anderson Bicudo. Vai Vai ter uns efeitozinhos especiais, né? Vai ter, vai, Bruno? Vai ter, só vai. tem. É o Bruno que é o editor. Sim. Hans Donner. Bom, quem quer começar a falar? Otávio. Eu falo? Otávio. Tá bom, então tá bom. Obrigado. Vai falar, Pepe. Então, eu tenho feito a The Magic Routine by ferrou. Otávio Nestares. Se ferrou! Na verdade, eu levantei a bola pra você. Tá. Na verdade, assim, eu durante um certo tempo, aí, um bom tempo da minha vida, eu fiquei patinando, estudando coisas que eu sempre estudei, cara, coisas antigas, assim, e aí, agora no período da pandemia, a gente tem essa salinha, esse espaço aqui que dá para estudar e o Otávio tá me dando uma força aí, e a gente estabeleceu uma rotina que ele achou que era boa para mim, principalmente focado em flexibilidade, que é uma coisa que para mim, velho, praticamente não existe, nunca existiu. Então passa por vários métodos, tem o focal point, tem o iron, tem a rotina do William Adam, que é um trompetista que a gente já falou aqui, é um livro que tem uma rotina dele bem legal, um professor, o cara foi psicólogo. Eu preciso Arban. disso, hein? Arban, e agora o velho e bom Arban também. Então eu tô passeando nisso aí. Boa. Legal. Agora é o nosso convidado, né? Vai, Bakers. Nossa, eu, tipo, rotina, eu passei por muitas rotinas, assim, diferentes e ainda mudo muito, assim, sempre escolhendo o que dá mais certo, o que não dá. Pipeta falou do William Adams, né? Eu acho muito bacana o Bill Adams, né? A ideia dele, porque os exercícios dele não é nada diferente do que já existe. É Max Clark. É Max Clark, Arban, as coisas que a gente já conhece. Porém, a filosofia que eu acho bacana, que é de você, primeiro, a coisa do lead pipe, né? Ao invés de você fazer só com o bocal, que é uma coisa bem bacana, não sei se veio realmente dele isso, mas é quem mais parece que propagou, né, esse tipo de estudo, né, do buzzing no lead pipe, que é um pouco mais fácil, eu acho mais fácil fazer o buzzing no lead pipe. E depois eu vou pro vocal, eu começo com o lead pipe e depois faço um pouquinho do buzzing no vocal. E essa ideia de você estender, começar no meio, né, e ir pro agudo e pro grave. Então essa que eu acho que é o grande diferencial do Bill Adams. Então eu ando fazendo algumas coisas nisso, juntando com as ideias do Bob Shield, né, então tem algumas coisas que o Bruno Soares, quando eu estava fazendo musical com ele também, uma rotina que ele fazia na banda Lira, que é bem interessante. Nada totalmente diferente, que é muito bom. Não, com certeza. Aprovado, né? Essa é a mesma rotina. Tem um exercício muito bacana, que faz parte dessa rotina deles, que é bem legal, que é um bend com frulato, que é bem bacana, mas que você fica só na posição aberta, você não vai para as outras, e você faz praticamente uma escala de 1/8 só com bend e frulato. Pra que é isso? Então, esse exercício é muito legal porque o que acontece? Eu, por muito tempo, eu sempre tive resistência a exercícios diferentões, sabe? Buzzing, pra que serve? É tão diferente, e é diferente mesmo, né? Mas eu sinto que quanto mais a gente consegue dominar esse tipo de coisa,
você tem mais domínio no instrumento quando você vai pro instrumento. Que nem tem um, agora eu esqueci o nome dele, mas é um trompetista fantástico que faz uns exercícios no lead pipe. É o puta, que faz alguma oitava, né? Não, esse cara é impressionante. Vocês falaram, eu assisti. Ele é de Los São Angeles. Francisco. Los Angeles, E assim, eu vou tentar fazer tipo escala, arpejo. Eu sinceramente acho impossível quase. Ainda estou na fase do impossível. Eu também. Mas não é impossível o que ele faz, então não é. Então, eu acho assim, e depois mostra ele fazendo claque, e você vê o domínio que ele tem do instrumento, e é nítido que, por ele fazer tão bem essas coisas, eu acho que ele tem uma mobilidade de embocaduras, então eu acho que essas coisas ajudam nisso, não é igual tocar, mas deixa você com mais mobilidade, controle para fazer o que quiser, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa, mesmo você não conseguindo fazer igual o cara faz lá, só de você tentar, você percebe que melhora em alguma coisa? Sim. Principalmente flexibilidade. Principalmente e você caminhar nos registros, né? Você ter um pouquinho mais de controlar, não sei, eu não posso dar essa resposta, mas eu acho que se tem um pulo do gato no trompete, eu acho ainda, pode ser que eu descubra, é a abertura. Controle da abertura do lado. Total. Eu acho que se você conseguir aprender a controlar a abertura, eu acho que é mais o segredo ainda do que a língua que tanto falam e tal. Todo mundo mexe a língua. Todo mundo, não tem como. Sobe a língua, baixa a língua, todo mundo faz isso. É uma criança. Agora, encontrar a quantidade de ar e a abertura do lábio, eu acho que a sincronia da coisa, né? Achou isso, e esses exercícios eu acho que ajuda. Chega nisso, Legal. assim. Não sei. Vou tentar fazer também. Vou tentar. Não, sério, velho. Não, fazer... É que assim, eu já cheguei a fazer. Cheguei a fazer pouco lead pipe buzzing, na verdade. Tudo que tem buzzing eu dou uma. Eu também. Eu dou um break, assim. Mas eu tô sempre tentando coisas novas, né? Eu falei aqui esses dias também. O Carlão, que me dava aula lá. Carlão Ferreira, grande trompetista. Ele faz, cara. Ele faz no lead pipe inteiro. É impressionante. E é muito difícil, né? Porque quando você vê fazendo, nem parece que é tão difícil. Quando você vai fazer, você fala, onde está o lá no Não tem um salto, né? Você vai onde que está o... Você não acha. E que mais? Aí você faz o que mais? Então, normalmente, eu ando... quando eu preciso apenas me aquecer, digamos que eu vá tocar. Então, se eu tenho duas rotinas diferentes. Se eu for tocar... Eu não tenho mais musculatura para estudar demais. Isso eu já acho que são uns 41 anos aí, já está mudando. Não tenho, que nem aquela coisa de tocar, então eu estou encontrando o meu tempo. Se eu passar do ponto, eu não vou tocar mais. Então, eu gosto de me aquecer. Então eu começo com o flutter do Bob Shield. Procuro fazer bastante isso. Como é flutter que o pessoal faz? O mais solto possível. Ter a percepção de onde está mais duro. Às vezes a gente sente um lado do rosto mais tenso, às vezes a gente sente... Então, principalmente quando faz assim, né? Então você vai sentindo. Às vezes no meio do estudo você está tocando e você está percebendo que aqui está mais cansado. Então eu vou fazendo isso durante o estudo. Um pouco do buzzing só de lábio. Um pouco tento centrar a nota sol. Aí tento fazer alguns glissandos, mas pouquinho. Coisa de 15, 20 segundos. Se fizer mais também eu não vou tocar. Fala. E estou procurando fazer mais que uma vez no dia, isso, como se fosse um exercício para força mesmo. Então, umas 5 vezes por dia eu faço buzzing, mas pouquinho. E tento sempre, tô com dificuldade para fazer aqui no grave, beleza, a próxima vez que eu for fazer no dia eu vou pegar daqui, sabe? Fico mesclando. E aí, um pouco do lead pipe, começo ali com o Fá, tento fazer uns arpejos para baixo, para cima, que é mais difícil para cima, é muito mais difícil. Mas pouco também, aí tento um pouquinho no bocal, e aí já vou pro trompete. E não tô ficando muito preso aquecimento no trompete, em nenhum estudo específico. Às vezes eu sinto que a minha boca tá mais, digamos, para eu tocar um dó grave. Naquele dia eu começo pelo dó grave, no outro dia eu sinto que ela tá, vou começar no sol. Eu vou estendendo, faço umas escalas e aí depois eu vou para essa rotina. Se eu for estudar, eu vou para essa rotina do Bruno. Se eu tiver que tocar, eu não faço mais nada, eu só toco. Não faço mais nada.
E aí essa rotina do que o Bruno passou, que é da banda Lira, né? Que ele, o Sampaio, todo mundo fazia. Eu cheguei a assistir um ensaio, né, deles fazendo. Tem bocal também, mas como eu já fiz, eu vou direto para os exercícios, uns estudos de flexibilidade, bem lento, estilo os primeiros exercícios do Max, de flexibilidade ali, né? De nota longa, né? O Max é um pouco... O método foi montado de uma forma um pouco controversa, né? Porque não foi por ele. Não foi por ele. Então tem flexibilidade no lugar de nota longa e vice-versa. Então, assim, mas aí, aqueles exercícios bem parecidos. E aí que vem aquele exercício do frulato com bend, que é muito legal. É interessante isso. O Ré, dificílimo para mim. Mesmo. Tocar o Ré aberto. Porque você faz Sol, Fá, Sol, E Sol. com o frulato, né? E com o frulato. E aí você vai descendo até o Sol grave, com o frulato e tudo aberto. Eita. É interessante, é um desafio. Porra. Nossa, Mas é isso. E depois um pouco de claque, tá no meio da rotina. Só que não faz um exercício só, né? Então eu escolho um deles para fazer no registro grave, tipo exercício 1 no registro grave, o 2 no médio, exercício 3 mais um agudo, tá. mesclando isso tudo. E é isso. E aí Você não tá tenho fazendo muito mais também, tempo que isso para Sim, estudar, não. mas é isso. E aí estudar música, né? Fora isso. Vamos lá, Braga. Não, é você agora. Não, Você é não, sempre o último. Você. Você é Eu? sempre o último. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é rotina de estudos, né? Começar o workshop agora. Vai começar. O coach. O coach. Tem, né? É o Tony Robbins. A gente tem um coach de trompete aqui. A palavra rotina veio... Sim. Do Rotinos grego. Vem do grego, não. O Aurélio. O que é rotina de estudos? Muita gente às vezes estuda as coisas que já sabe fazer bem, que acostuma, e é gostoso ficar praticando, estudando lá e acaba fazendo todo dia. Na verdade, o que a gente tem que fazer na rotina de estudos é procurar adicionar as coisas que a gente faz mal. E aquelas coisas que a gente soa mal. Desafios. Né? Desafios. Eu não tenho tempo para estudar tudo que eu faço mal. Não, você escolhe meia dúzia e coloca. Tudo eu faço bem. Então, atualmente estou Não fazendo precisa. uma rotina designada pelo coach de trompete, Quem? Otávio Scott Belk. Olha aí. Você vê que o Trumpet Lead é isso mesmo, é lead em tudo, não é só na banda, cara, ele coach, lidera. ele vai vender curso daqui a pouco. É. Coach do trompete. Mas o importante é só a felicidade. Exatamente, É isso aí. Mas me preocupa. A gente começa a fazer umas lives daqui a pouco também. E aí... Ele perdeu o rumo, velho. Próxima live vai ser jiu-jitsu, né? Vai ser. O que a gente tá falando? Esqueci. Rotina, O que é uma rotina? rotina. O que é uma rotina? Não, já falou de rotina. Fala o que eu tô fazendo. Então, aí o que eu tô fazendo, minha rotina é mais ou menos assim, parecido com o que o Pipeiro tá fazendo. Uma rotina que tem flexibilidade, alguns estudos para tentar deixar mais rápida a flexibilidade, né? Deixar mais flexível e fluente no registro. Tenho feito algumas coisas de intervalo, de articulação. Umas coisas também de velocidade de articulação, uma coisa que eu preciso desenvolver cada vez mais, esse negócio da velocidade da articulação. E no final sempre tento colocar alguma música, alguma coisa diferente aí para tentar melhorar. E também tocar um pouco de música, né? Que às vezes só fica fazendo exercício e a gente não faz música. É diferente do Braga, que toca música o dia inteiro, né? Um cara que violão, trompete, não sei o que, bom vivan, né? Então, Com aquele Martini do lado, né? De hobby. Café, cigarro, como fala, rede. A Radial Leste bem na frente ali. Exato. Né? você sentiu o ritmo, né? Você sentiu o ritmo da vida. É isso aí. Entendeu? Então é basicamente isso que eu tô fazendo. Legal. Então, eu fico na rede com meu violão. Então, eu procuro fazer... Eu tenho um problema, assim, com os estudos convencionais. Assim. Sério? Sério, Nossa, me enche o saco. Parece, né? Me enche o saco. Entendeu? A vida é pesada, né? A Muito gente, corrida, né, cara? a gente tem que ser mais leve, Entendi, sabe? entendi. A gente tem que estar mais leve. E eu começo fazendo essa onda do lead pipe buzzing também, do Bill Adams,
porque eu acho legal dar uma centrada. E aí eu, como eu já disse em outro episódio lá, às vezes eu faço buzzing também, quando eu vejo que a boca está muito mole, assim, eu faço buzzing, entro um pouco no lugar. Coisa de 5 minutos e aí eu dou uma descansada, aí eu já começo a fazer a flexibilidade, normalmente alguma coisa do max. Né? E aí eu tento intercalar, assim, um dia eu faço do max, outro dia eu faço do flexus. Mas do flexus também eu seleciono bem, eu procuro aqueles estudos que eles são parecidos com os do max, né? Porque tem algumas coisas do flexus também que eu sinto que tira a boca do lugar. Desculpa te cortar, o flexus ele é um método que foi baseado no Caruso, né? Sim. É pesado. Então ele tem a filosofia totalmente Caruso, né? Aquela primeira parte do flexus mesmo, de nota longa, né? Como o Caruso mesmo. Que né? ele pede para não tirar, né? Não tirar, respirar pelo nariz. Isso, para mim, acaba com a minha boca. Então, eu pulo isso. Normalmente, tem alguns estudos ali para o meio que eles são muito parecidos com o Max, só que o Max ele segue aquela regra da série harmônica do instrumento, né? E o Flexus ele tem a mesma concepção, mas ele tem uns arpejos diferentes, tem uns arpejos dominantes, diminutos, aumentados, eu acho legal assim. Mas procuro fazer uns 2 estudos, tanto do Max como do Flex, no máximo 3 no dia, assim, para dar uns 10 minutos desses... Pesado o Flexus, né? Flexus Aquela rotina que tem no começo do Flexus, que é indicada para fazer, que eu acho que é uma de cada série. Sim, não. Nossa, um arregaço. É porque é Caruso, né? Se a gente vai parar pensar assim... Na verdade, mesmo, é para ser feito como Caruso. É pra mas ser a feito maioria como não Caruso. Você faz. falou que fazia 6 vezes esses dias isso aí. Nossa, como eu chamo o cara lá? Cara, o cara faz 6 vezes nada, 50 vezes daí o cara faz o Caruso. O John Fed, você viu? O John Fed, ele fala que ele faz aquelas 6 notas nas 3 oitavas. Até vocês. Ele falou quando a gente encontrou com ele, ele falou, pô, tô 2 semanas sem tocar, mas eu vou fazer o Caruso até o das 6 e pra mim já tá tudo certo. Não, isso para tocar à noite. É um jeito dele esses deixar caras são é um muito jeito fortes, dele, velho. é um jeito Não, de são achar- fortes, mas esse negócio, tô 2 semanas sem tocar, eu vou fazer isso aqui, toco... Mas você eu sabe o que não acredito. Mas sabe o que é Tá bom, engraçado, né? Não. É engraçado isso porque assim, o John Feds falou isso. Aí o Miyashiro veio e falou, cara, tô 1 semana sem tocar. Aí o James Morrison, tô 2 semanas sem tocar. Sempre. Todo mundo fala isso, né, cara? Mas vocês acreditam, né? Eu acho que o Trent Austin também falou, nossa, tô 1 semana pesada, tô 1 semana sem tocar. Todo mundo fala Não, o isso. segredo cara. é esse, então. Fica 2 semanas sem tocar antes de se Mas apresentar. não é porque eu fico. Mas sabe o Não cara? é porque eu fico. A Orquestra Eu não Tabajara, acredito a Orquestra nisso. Tabajara tinha o primeiro trombone, Guilherme. Pô, o cara toca super bem, nem sei se... Nossa, nunca mais vou falar dele. Toca super bem. Outro dia, ele falou, pô, bicho, eu não estudo. Toda vez que eu estudo, eu vou tocar aqui na orquestra, eu toco mal. Então eu prefiro não estudar, aí eu toco bem. O James Morrison, né, no curso, deu a impressão que ele não estudava, né? Ele deu a impressão, não dele tocando, mas o que ele falava, Não, ele falou. eu não estudo, desculpa, eu não acredito. Eu também. O nível que esses caras tocam pra não estudar... O Miyashiro falou Bom, que não mas- estuda e não toca em casa. Mas o Bruno Soares também não... A gente viu isso daí. Bruno Soares, mas viado, é que o cara, sobra, bicho, mas ele o cara, estudou mano, muito. o cara foi pra Blumenau, foi pra Blumenau passar uma semana, deixou o trompete no teatro, velho. Mas sabe Desde que- sábado. Aí É. o cara chegou na quinta-feira, tacou ele primeiro trompete, pau! É. Eu falei, que isso, cara? Mas é que Que estudou, loucura, eu acho velho. ali, esses caras têm uma sobra, porque o Bruno estudou demais. É, ele Acho estudou que trompete ele desde existe os uma 3 memória anos. muscular, Ele tem uma três anos de memória. É o que acontece Mas- com esses caras. Só que ele tá sempre fazendo os exercícios de força, ele tá sempre, aqueles exercícios com lápis, eu tô sempre ligado nele, assim, musical, mesmo quando ele ficava sem. Lembra quando ele tava na Kombi, tem uns vídeos lá, ele tá sempre fazendo alguma coisa, buzzing. Pra quem não tá, digamos, tocando, fazer buzzing é uma maneira de fortalece, você deixar fortalecida, né? Pra quem conhece, não travanca a boca. Né? Mas eles Ele têm uma funciona. memória, tipo o James Morrison, esses caras têm uma memória muscular, que ele falou pra mim, o James Morrison, falou, se eu ficar uma semana e meia sem tocar, falou, a minha embocadura é tão forte que se eu tiver 50% eu consigo tocar um chão inteiro. Então, mas sobra. é um período da vida ele deve ter estudado muito. Não, com certeza. Porque ninguém faz flexibilidade bem feito, rápido, sem estudar. Bicho, o cara mora na Austrália, Isso aí velho. prova, flexibilidade bem feita prova que a pessoa estuda. É. Estudou. Sim. Então, e bicho, aí
depois da sessão, assim, esses 10 minutos, se eu passar de 10 minutos de flexibilidade, vai pesar o dia inteiro na Mas boca. 10 minutos é muito tempo, né? Não, mas isso não é 10 minutos o tempo inteiro. Toca, aí lê um livro. Isso, Vai toma um ser. cafezinho. Tem que ser relax, bicho. Transa. Senão... Essa parte vai cortar. Não vai não. Mas, cara, Fala, desculpa, pode falar. E assim, diferente do ponto que o Bruno falou, pelo menos para mim, esse lance de fazer o que não está confortável, né? Sim. Se eu começar já tocando alguma coisa, começar o dia tocando alguma coisa, quebrando a cabeça, Já. estraga meu dia. Não, Então, mas aí a questão, quando você começa a tocar, isso é um aquecimento. Não é um estudo. Mas aí também tem uma outra questão que até o Bicho fala. Tem gente que fica aquecendo lá 20, 30, 40 minutos, isso daí já é estudo. Já Exato. Não é mais, Passou de 5 mais minutos. aquecimento. No caso é uma rotina de estudo mesmo, né? Aí eu pego alguma coisa que eu gosto de tocar, cara. Algum tema, sei lá, toco um pouco, fazer um pouco de música mesmo. Alguma coisa. E não é algum tema. Nesse primeiro momento eu não vou pegar um tema que eu estou com dificuldade para eu quebrar. Não. É aquele que eu sei que eu já toco, que eu vou Arregaçar. tocar 10 minutinhos assim, vou falar, caralho, caramba. Da hora, viu? Deixa eu parar. Nossa, como eu sou bom. Aí eu paro, descanso. Sempre paro e descanso. E Aí falando eu- pra você mesmo, como eu sou bom. Exato. Como eu sou bom. Isso é coisa do coach, né? Sim, É. Coach Braga. Eu sou o meu próprio coach. Ah, entendi. Jung, né? Exato. Você tem essa coisa, né? Jung falava muito sobre isso. Eu vou te emprestar os livros. Obrigado, cara. Valeu. Então. Aí quando eu retomo, aí eu volto no Clark já. Aí eu retomo fazendo as séries do Clark. Normalmente faço o estudo o 1, 2, o 3 e o 4. Mas eu pego uns 2 tons de cada. Assim. E aí, como eu falei, você ficar fazendo ali todo dia o mesmo, assim, por mais que você mude de tom, a sonoridade é a mesma, bicho. Enche o saco, assim. Então tem um dia que eu pego pra fazer ele menor, outro dia aumentado, diminuto. Cara, mas às vezes tem tanta coisa pra você fazer. Às vezes tá numa escala maior, assim, que parece que é normal. Tem tantas formas de você complicar, né, o exercício. Sim, Imagina você faz um exercício, você quer complicar isso daí, bota 2 vezes a velocidade. Cada vez vai fazer, mas o maior, mas não vai conseguir. não essa vai sair. questão da Isso é o velocidade, desafio, né? por exemplo, uma forma que eu vejo, assim, que se eu estiver tocando, forçar um andamento, você pode forçar um andamento, você vai lá, você acelera. Tipo, você vai acelerando e consegue terminar, acelera, consegue tocar 10 BPMs a mais daquele andamento. No outro dia, quando você pega aquele mesmo estudo, você não consegue partir daquele BPM que você parou. Não, mas não, isso tem até explicação científica por exato. causa disso. Por isso que eu prefiro pegar ali um andamento que está confortável, que eu sei que sai. Que eu vou me concentrar como que tá o movimento da boca, se eu estou forçando demais. Não, mas aí você está falando do início do dia ou já depois do Não, estudo? no início. O Clark ainda tá no início. Mas para eu me concentrar em como o meu corpo está reagindo com o instrumento. Então aí eu procuro um andamento que está confortável. Às vezes eu passo a semana no mesmo BPM. Na outra semana eu aumento 2 BPMs ali. Entendeu? E aí você vai ver que o seu corpo e a sua cabeça não sente essa mudança de andamento. Quando passam uns meses, você vê que você já está tocando bem mais rápido esses estudos com a mesma fluência. É uma forma que eu percebo e você não está quebrando a cabeça em ficar correndo atrás do metrônomo. Tem uma explicação aí que dizem que o cérebro leva de 2 a 3 semanas para absorver, por exemplo, uma coisa nova. Para começar a criar como hábito. E mesma coisa para começar a esquecer. Não sabe. Quando alguém está com um problema, sei lá, com alguma coisa, às vezes é melhor você parar por um tempo, sei lá, tem um problema no evocador. Tem gente que tem um problema tão sério no evocador que as pessoas falam, né, que eu ouvi dizer, para você parar durante 3 semanas e depois recomeçar reaprendendo. Dá um reboot, Que é o jeito do cérebro desativar Eu andei fazendo aquela isso sessão. e eu senti um resultado. O Não, Bob tem Bichu que fala aí tocar. sobre memória muscular, né? Tem outro nome isso daí. Que o cérebro ele tem a
capacidade de reaprender. Inclusive, por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, musculatura, o cara ferra o músculo e tal, o cérebro tem a capacidade de, chama plasticidade, neuroplasticidade. O Rob Schill, ele fala da neuroplasticidade, de ficar, o cérebro ele tem a capacidade de reaprender de novo o movimento de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando você para e você tenta de novo, não é que você está fazendo, seu cérebro está aprendendo de novo. O movimento que você já fazia, mas você vai fazer, em vez de você fazer assim, você vai fazer um desvio e vai voltar. E ele faz eu ando sentindo isso com os problemas que eu sinto, que eu enfrentei, assim, e tenho enfrentado de embocadura. Que eu não sei se foi dente, enfim, tô até agora sem saber, mas eu fiquei um tempo sem tocar e tô voltando a tocar e eu sinto que mudou algumas coisas. Muda. Principalmente o registro agudo, o ângulo até do trompete está indo um pouquinho para a direita e não ia. Tá E eu percebi que eu estou encontrando de novo a nota ali, num outro Neuroplasticidade, lugar. Exatamente, é isso aí. Não, mas falando desse negócio da embocadura, a gente tava tocando aqui antes, e a gente tava falando disso, que o embocadura também mudou. Eu tô sentindo que o vocal tá muito mais pro lado, tô tocando com essa parte um pouco mais fechada, mais vedada, e assim, tem melhorado. Só que é desconfortável, não é aquele negócio sempre que... uma busca, né? É engraçado assim, que eu coloco na boca e falo, nossa, vai dar problema, e pum, sai. E é engraçado que você não está acostumado ainda com sair. É isso daí, não tá? Eu sempre acho que vai dar errado. É engraçado isso. Sempre acho que vai dar errado. Mas eu não consigo mais tocar do jeito que eu tocava antes. Mudou alguma coisa que... Agora sim, e quando vocês, vai lá, o dia que vocês vão tocar, isso a gente está falando de uma rotina de estudo, que aí vai entrar Arban, vai entrar tudo, todo trompetista faz. Mas o dia que vocês vão tocar, vocês, nessa rotina, pelo menos para colocar a boca no lugar, vocês fazem um estudo para ficar procurando, né, essa reação do corpo, tal, pegar coisa que não tá boa para estudar mesmo e melhorar, ou vocês pegam simplesmente aquilo que tá bom, que você sabe que vai colocar no lugar e, tipo, hoje não é dia de estudar. A rotina de hoje é para encaixar as coisas para funcionar na hora do dia play. que hoje, né, de tempos para cá, só um aquecimento muito rápido. E só naquilo que é bem confortável para mim. Menos de 5 minutos antes de tocar. Antes eu estudava e não tinha problema. Era mais jovem, musculatura. Hoje eu sinto que se eu fizer estudar para tocar, eu não vou tocar. Então eu prefiro, é 5 minutos, cara. Tipo de coisa um pouquinho ali de pipe, as notas ali no centro, um pouquinho do agudo, médio, fechou. Às vezes não dá 5 minutos e tocar. Hoje, pra mim... É engraçado, a gente, na UMJ, nos últimos shows lá, a gente tava fazendo um esquema de não aquecer. Não, a gente aquecia, fazia passagem de som e deixava o trompete no palco. No palco. Mas tá funcionando, cara, funcionou. Não, mas Porque funciona a primeira mesmo. música serve meio de aquecimento ali, você entra ali na música tal, na segunda música você já tá... Porque se você fica no camarim com trompete, você fica tocando. Que eu penso assim, é uma atividade atlética tocar. Às vezes a gente não pensa nisso, a gente pensa só na música. Só que você está usando o músculo o tempo todo. O que um atleta faz no dia que ele vai ou jogar ou se apresentar, enfim? Ele treina? Joga videogame, né? Ele não treina, não é? Eu acho que não. Não, ele não treina pesado. Mas ele não, ele treina faz um aquecimento. de jogo Aquecimento, alonga. alonga, dá uns toquinhos de bola. Mas Ele prepara no corpo pra ação. pra ação. Mas isso é uma coisa que acontece comigo. Às vezes eu começo Não a é tocar... não é coisa pra praticar, Não, né, velho? Você não vai ficar carregando peso antes de... Né? Comigo acontece uma coisa, às vezes, sei lá, tô em algum trabalho, começa a tocar, aí começa a cansar, chega um ponto que tá cansando, tá muito cansado. Aí passa alguns, sei lá, uns 10, 15 minutos, aí parece que passa aquele cansaço. Aí eu aguento tocar mais. Sei lá, pega um espetáculo aí de 3 horas. E eu não tô muito acostumado a fazer aquele espetáculo direto. Eu começo a tocar, sei lá, com meia hora já tá a boca, só, nossa, ferrou, não vou conseguir chegar no final. Aí passa ali uns 20 minutos, parece que já cansou tanto, já tomou Mas é que tanta assim, porrada. é engraçado que assim, o estudo ele não simula a prática. Não tem nada a ver. Não tem É nada outra a ver. coisa, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tanto que mesmo jogador de futebol fala que se treinar é totalmente diferente de jogar. Você perde ritmo de jogo. É a mesma coisa. Já aconteceu comigo, sei lá, estudando bem, estudando bastante. Você vai fazer um casamento, na terceira música você já não tá aguentando tocar.
E é o inverso também, né? Você está com um bico bom para tocar e vai estudar 20 minutos depois. E é engraçado, às vezes, também, como... É porque, assim, às vezes acontece muito comigo de ter que ler uma coisa à primeira vista. Eu não conheço aquilo que eu vou tocar. E cansa já de cara. Porque você não estudou aquilo. E você não estudou aquilo, então você não sabe o que você vai ter que fazer, os intervalos. Você desgasta muito na primeira música, a segunda é mais pesada que a primeira. Então, você tocar o que você não conhece cansa mais pra mim. Porque eu não conheço. Você não então, sabe onde você pode botar mais ou menos. Então, e depende também. Às vezes, acontece isso muito, às vezes com o primeiro trompete com lead, que acostuma tocar. Às vezes um pouco está acostumado a tocar agudo e pesado, de repente. Então está com um repertório agudo e pesado. Quando tem que tocar algo mais leve, parece que muda totalmente a sensação daquela força. Às vezes você tem força para tocar agudo e forte e não consegue segurar uma nota longa piano. No registro grave, médio. São resistências, parece que diferentes. E o lance da abertura da difícil, boca, são resistências diferentes, assim, parece. A resistência para, sei lá, ir pro pau mesmo, não sei o que, aquela resistência para você tocar mais leve. Então, e tem meu lado de macetar também. Não né? é? Eu tô acostumado muito a tocar macetar. É. Vou falar da minha rotina, posso? Claro. Ou já terminou? Verdade. Não, eu não tinha terminado, não. Eu quero te ouvir. Pode terminar. Não, é isso. Aí depois eu faço articulação, estudo de Mas eu tomo articulação. café, assisto TV e acabou. Quem dera. Ele tá achando que eu tenho a vida dele. Praga é isso. Vida de novela. Vida de novela. Aí pra articulação, aí eu tento pegar a ideia, o gráfico, pelo menos, dos estudos. Normalmente do Arban, né? Gráficos. Nossa, Cara, gráficos eu já pensei na também bolsa de eu pensei valores. Aquela matemática rolando aquele meme. Você pega a maior parte dos métodos, principalmente quando você vai às partes de escalas, existe um gráfico ali. Você pega... você tá falando... Os modelos, vários modelos de abstração. Então você pega de articulação e até mesmo de desenho. Você pega... Tipo, você vai ver, é um formato 1, 2, 3, 1 dentro do campo harmônico. Então eu pego aquele gráfico, ou é dentro da escala e tal. Então eu já procuro praticar dentro do repertório que eu estou estudando. Então eu pego o tema que eu estou estudando, o acorde aqui é um sol menor. Então deixa eu praticar isso aqui, eu pego aquele gráfico, faço em sol menor. Próximo acorde, sei lá, é um si bemol alterado, sei lá, X. Aí eu vou fazer aquele mesmo gráfico dentro dessa escala, entendeu? Trabalho articulação, trabalho reflexo, aí descanso novamente. Entendi. Descansar é importante. E aí depois eu vou tocar. Aí a parte da tarde é onde eu tiro pra tocar mesmo, entendeu? Aí vou pro repertório. Depois vai correr na Urca. Vida de novela, né? Isso, vou correr. Vou correr na Urca. Vai pro Gigabyte. Vai pro Gigabyte. Depois dessa parte da manhã eu vou me alimentar bem, aí eu vou treinar. Na Urca não é, mas aí eu volto, aí eu vou estudar repertório. É na Rádio Oeste. Isso aí. Então, a minha rotina, eu tenho um negócio que vocês chamam de aquecimento, que vocês estão falando de aquecimento, mas eu prefiro chamar de como se fosse um pré-aquecimento. Assim, isso pra mim é muito importante, eu tenho que fazer, cara. Não é só o lance de tocar, é de reencontrar o que eu perdi, talvez, na sessão passada, assim, sabe? Porque às vezes você toca uma coisa muito pesada, no outro dia você tem que tocar de novo uma outra coisa completamente diferente, talvez, ou até o mesmo show, né? Mas se eu não achar a abertura, puta, cara, eu acho que ontem eu toquei muito forte, a minha abertura deve estar mais aberta. Muda muito, né? Então esse meu pré-aquecimento exatamente não é pensando em som, em afinação, é 100% sensação, cara. Puta, É se encontrar pra poder estudar. Puta, achei aqui nessa abertura aqui, não, agora tá legal. Aí faço... É um exercício simples de dó, sol, dó, mi, dó. Mas aí quando eu sinto que o negócio de uma nota ou outra, o negócio não tá passando direito, eu falo, não, peraí, deixa eu ver, então acho que eu tô... Porque às vezes a gente fica com memória do que a gente fez na noite anterior, entendeu? Sim. Dá uma setada também, né? Que a gente fica é o controle de danos, né? Exatamente. Então isso é a primeira coisa, assim, né? E aí, dependendo do dia, eu vou até da nota mais aguda que eu consigo chegar,
se eu tô me sentindo bem. Agora, se eu tô muito cansado mesmo e eu tô meio que achando, mas eu não consigo ir muito pro agudo, eu paro esse reconhecimento onde der, onde eu estiver tocando bem. Porque se eu tiver que tocar uma coisa acima disso, na música, já não gastei nada. Mas isso é a primeira coisa que eu faço, cara. Isso pra mim, se eu fizer só isso... E outra coisa também é o momento que eu vejo de concentração. Eu gosto de fazer isso. Porque, pô, senta ali, bota o metrônomo, bota... E meditação, tipo, ver qual que é. É gostoso fazer isso. Não é uma coisa, tipo... É um ritual, né? É um ritual que a gente tem. É um ritual, assim, não é uma coisa, não é aquela coisa, vou tocar pro samba bacana, não, tipo, rachar de novo, né? E é isso que eu faço sempre. E depois disso, eu tô fazendo Um site. também. não, depois disso, porque é o seguinte, na rotina do Bill Adams, ele começa, logo no começo, ele tem escala cromática, né? Sim. E muita gente fala assim, escala cromática vai até o dó agudo e volta, né? Aí muita gente fala assim, pô, mas por que isso daí? Né? Eu lembro que o Mark de Godin, ele falou isso nos workshops dele da academia. Que ele falou que exatamente para isso, para você, quando você está com o bico bom, um bico fresco, você consiga fazer as coisas nas escalas cromáticas sem forçar muito, entendeu? Sim. Então, um exercício de flow ao mesmo tempo, né? Da extensão toda. Da extensão toda. E aí eu tento fazer até o sol agudo e voltar se a boca tá boa. Depois eu faço flexibilidade, mas aí eu pego tipo o Irons, por exemplo, pego um grupo, que são 3 exercícios, por exemplo, aí eu faço os 3 grupos. Ou pego o livro do Scott Belk, também para fazer, que tem flexibilidades bem legais. Aí, dia sim, dia não, eu estou fazendo um exercício que o Scott Belk colocou. Aliás, gente, se vocês não conhecem o Scott Belk, ele veio para a academia, ele é professor da Universidade de Cincinnati. Eu acho que esse cara, hoje em dia, assim, atualmente, dos mais novos, assim, esse cara tá trazendo um approach pro trompete, cara. Ele é fantástico. É muito inteligente. Né? Muito inteligente, assim, muito mesmo, assim. Ele bebeu da fonte do Vince Di Martino, que é um outro super professor, e o Scott Belk tá pegando as coisas do Vince Di Martino e estão dando uma melhorada no negócio. Sim. Esse cara ele tem uma visão muito legal, assim, quando ele deu aula na academia, assim, é uma coisa que eu me identifiquei muito com a rotina dele. Só falo que é academia, que tem muita gente. A Academia de Trompete de São Paulo é um evento que a gente faz em janeiro. Todo janeiro, a gente tá na 4ª edição, né? 4. Se Deus quiser, a gente vai pra 5ª em janeiro, se o Covid deixar, né? Então, assim, ele passou um negócio, uma coisa... e outro ponto também, gente, que eu não falei. Dinâmica. Sempre muito piano. Todo meu primeiro aquecimento, que eu falo, esse pré-aquecimento, eu sempre faço piano, assim. Mas não piano morto, né? Não piano morto, não. Piano com energia, assim. Se não tá saindo piano... Piano, eu falo assim, puta, o negócio tá feio, entendeu? Aí eu faço um pouco de bend, só pra achar de novo, assim, mas tem que ser sempre piano, pra você não abrir muito a boca, né? Não, mas só fala um pouquinho dessa rotina do Scott Belk, de como que ele faz, todo dia, de manhã. Então, é uma rotina que ele chamou de, ele é todo piadista, né? Ele é todo piadista, então ele colocou que pra ele é o melhor exercício... Não é sobre exercício, ele tá falando... Como ele estuda de manhã, que ele falou que ele acorda todo dia 5 da manhã e ele estuda antes de dar aula na faculdade. Então ele estuda sempre tudo muito piano, cara. Sempre tudo muito pianinho. 5 da manhã também. Mas ele estuda sempre muito piano, mas ele, de propósito mesmo, pra você não forçar muito a barra, né? Ele falou que ele não faz muito trabalho de lead hoje em dia, porque ele dá aula na universidade e faz mais solo, então não precisa ir muito agudo, assim. Eu me identifiquei porque eu sempre falei pra vocês, vocês lembram? Até antes a gente conhecer o Scott Belk. Antes a gente conhecer o Scott Belk de tocar menos, assim, né? Eu sempre digo, puta, quando esse cara falou assim, cara, sabe quando dá aquela sensação, estava certo. Tô no caminho, assim, e as coisas que ele passou, o jeito de... Você já sabia. Não, eu me identifiquei pra caramba, que é uma coisa que... Então, eu achei muito legal o jeito que ele pensa na rotina do estudo, essa coisa da abertura, de soprar menos e tal. Então, aí ele fez esse exercício, o melhor exercício jamais concebido, ele deu esse nome assim, que é um caruso enorme, que você vai fazendo, e ele tem um negócio muito legal, que também a gente já falou disso, de fazer o high set, que ele fala, de botar a boca como se fosse tocando um sol agudo,
E com a mesma boca do sol agudo, você começa no Fá sustenido grave. Com a mesma boca, então boca fechada. Pra ficar mais fechadinho. E você faz o exercício inteiro com essa boca, respeitando igual o Caruso. Respirando pelo nariz e sem mexer nada aqui. Cara, eu, assim, a primeira vez que eu tentei fazer, ele fala pra fazer a 66 no metrônomo. Eu tentei fazer a 66, cara, eu cheguei no 4º pentagrama. Mas são notas longas? Como Não, são flexibilidades. Tercinas. E aos poucos aumentando. De meio tom. E cara, eu fiz até o 4º pentagrama. Aí eu mandei mensagem pra ele, cara, eu consegui fazer o teu 4º pentagrama. Aí eu falei, você tem que estudar mais. Aí eu vou falar, bom, vou subir pra 75, porque na live que ele fez a 75, falei, deixa eu tentar fazer a 75. E comecei a fazer 75, mas eu tava lá no interior, na casa do meu sogro, não tava tocando muito assim. Quando eu cheguei em São Paulo e voltei a estudar pra valer, eu vi que eu tava muito cansado, tá vendo? É aquela coisa, um exercício muito pesado, cara. E aí eu comecei a fazer dia sim, dia não, e cara, o resultado tá muito bom, bicho. E é Caruso, assim. E ele faz, bicho, numa boa. Nossa, quando eu chego numa parte embaixo lá do exercício, que tem umas flexibilidades, não sai nada, sai aos trancos e barrancos. Você vê ele fazendo, não sai. O cara deve ter preparado. Então, mas ele faz isso há muitos anos e todos os dias. E tem um monte de gente nos Estados O Unidos. livro é dele, velho. Não é dele, não. É um Então, é um exercício. se eu fizer um método meu, vai ser Não, coisa mas que eu não, sei tocar. não, Não, isso é um exercício de exercício Martino. que o Martino faz. É um exercício. Inclusive, Ele faz todo dia, assim. Inclusive, essa aula vai estar toda traduzida na plataforma Music to Go, que vai virar JTF Aulas. Olha. E eu quero esses exercícios aí. Que eu Não, putz, aliás, a gente pode até colocar na descrição do vídeo o link, porque tá de graça lá pra baixar. Pra baixar. E cara, isso daí pra mim deu. É assim, ainda bem que a gente não tá trabalhando muito, né? Porque o exercício, por exemplo. Mas assim, só te cortando rapidinho, 2 segundos. Tá vendo? A Bial. Não, é o jogo, é o Faustão. Apesar do exercício estar lá de graça para fazer o download, não é só chegar e fazer. Tem Uma explicação. Uma explicação, tem como se preparar para fazer o exercício. Que ele explica. Essa coisa do high set aqui, de você tocar com a mesma boca. Tipo, cara, eu tô assim. Eu adorei, assim. Eu tô adorando o resultado. E assim, eu tô fazendo 75 ainda, dia sim, dia não. Então agora eu vou tentar fazer a 70, dia sim, dia não ainda, ou dia sim, 2 não, para chegar no 66, mas aos poucos. E aí depois, eu tô fazendo. Isso é uma outra coisa também que o Scott Beck fala também. De você, uma coisa é treino e outra coisa é o estudo, né? Então, por exemplo, tudo isso que eu estava fazendo até agora, das escalas cromáticas e tal, é uma coisa que eu tenho dificuldade de fazer escala cromática rápida e tal. Isso para mim é estudo. Eu tô estudando alguma coisa e tal. Às vezes eu faço mais coisas, outros exercícios do focal point, tal, vou pegando às vezes do Clark, tal, mas são coisas que eu preciso, que eu sou ruim, principalmente de dedo, assim, o meu dedo é muito ruim. Então eu pego, isso é um estudo. Depois tem a parte do treino. Então, por exemplo, eu peguei as escalas maiores do Arban, sabe aquela assim? Pô, escala maior, né? Pô, gente, a gente tem que tocar a escala maior, né? Pelo menos. Mas aí eu coloquei como treino. Então, por exemplo, eu vou aumentando o andamento. Eu faço todas as escalas, eu começo com 110, faço 120, 130, vamos lá, outro tom. 110, todos os tons. Isso é treino, tipo de dedo mesmo, como se fosse... Mecânica mesmo. Mecânica. Então assim, porque não é uma coisa que a gente está com dificuldade, porque é uma escala maior, a gente tem que saber tocar a escala maior, tá no dedo, né? Por mais que o dedo ele não ande direito, você sabe tocar. Agora, quando você pega exercícios mais complexos, às vezes você tem que ficar, sabe? Tava tocando também Aí depois eu faço o exercício do Arban, sabe no final da sessão de arpejos, que tem aqueles arpejos todos diferentes, que tem Em todos os sons. Tem 2 páginas, cara, demais aquelas 2 páginas. Aí eu tô fazendo aquelas 2 páginas também. E depois eu toco alguma coisa. Esse livro que o Bruno comprou, mostra aí, Bruno. Esse tá aí. Demais esse livro, gente. O Bruno comprou. É uma transcrição de Lead Trumpet do Conrad Gozo. É um disco de 1960. Do Billy May. Achei meio gozado esse livro. Desculpa. Bicho, esse cara aqui, assim, é fogo, cara. Você ouvir ele tocar
e depois você tentar imitar ele tocando, porque é uma classe, bicho. É um vibrato, é um som assim que... É porque as músicas elas não são difíceis de tocar. Não é extremamente agudo. Não, O difícil é tem tocar coisa- no estilo que ele é. faz. Tem coisinhas agudinhas, acho que vai até um Fá aqui, Mas não, vai eu até um acho. Mi. Vai até um Mi. Mas a interpretação dele é É. foda. Né? O difícil é acompanhar a interpretação Nossa, dele. é muito... E o cara é tudo explicadinho, cara, sabe? Aquele acento, aquele outro acento. Cara, que é uma escola. Isso aqui tá vendendo no Kill Press $20, né? É, $20, mais a impressão, mais a... É. Sai Puta, mas é uma quem tá graninha. querendo aprender lead trumpet, esse livro é ótimo porque ele não é super agudo, fá sustenido, sol lá, que Não. nem os do Bergeron, né? É, ele é bem, vai até um Mi ali. E tecnicamente ele não tem muita coisa difícil de dedo. As divisões são mais simples. É, mas ritmicamente, É, você tocar ritmicamente. o cara faz às vezes um laybackzinho, faz uma massa, bicho, É mais musical é mesmo. mais É. musical mesmo Intuitivo, né? do que, nossa, é demais, cara. E aí eu tô fazendo isso, mas assim, eu tô focando muito naquela coisa que eu tenho mais dificuldade, que é dedo, cara. No dedo, qualquer coisa, cara. Mas tô melhorando. A escala cromática já melhorou, vamos ver se uma escala maior vai melhorar também. Bom, então é isso. É isso, né? É isso. É isso. É isso, Bico. É isso, É Bico. isso, Deve é isso, ser. é isso, é Então isso. tá bom. Valeu, gente. Obrigado, eu sou o Otávio Nestares. Marcos Braga. Bruno Garcia. Felipe, E o nosso convidado? Anderson Micudo. Aê! Até já! Gente, até a próxima. gente.